Eu gostaria de chamar agora a atenção de vocês para a situação do terceiro princípio que atua nessa consciência, que é a questão do equilíbrio no dar e receber. Todos nós sentimos uma pressão para equilibrar quando recebemos algo, seja isso considerado uma coisa que nos beneficia ou nos prejudica. Se nós recebemos algo que nos beneficia, ficamos até felizes com isso, mas ao mesmo tempo sentimos uma pressão por retribuir. Também, por sua vez, dando algo que beneficia a outra pessoa. Porém, se a gente sofre um dano, também sentimos uma pressão por causar um dano a outra pessoa. Digamos que exista então, entre cada um de nós, uma espécie de conta corrente, onde nós nos sentimos credores ou devedores e buscamos, digamos assim, equalizar essa contabilidade. Isso é especialmente importante naquelas relações onde nós estamos lidando com uma pessoa que tem o mesmo nível hierárquico que nós. Por exemplo, não existe equilíbrio quando estamos tratando da relação entre pais e filhos, já que entre pais e filhos existe uma hierarquia natural, onde os pais estão numa posição mais alta e os filhos em uma posição mais baixa. Equilíbrio se aplica a situações onde estamos com pessoas que não têm hierarquia conosco, por exemplo, no relacionamento de casal, ou no relacionamento comercial, ou, por exemplo, no relacionamento com amigos. Aí, a questão do dar e receber precisa estar muito bem equilibrada. Ora, por que isso é importante e como é que nós podemos utilizar isso dentro de uma visão mais ampla? Onde isso se aplica e como nós podemos utilizar isso na prática? Eu tenho alguns exemplos. O mais comum é que nos procurem pessoas onde existe uma demanda de uma parte que sofre um dano, mas não consegue depois disso restabelecer uma relação equilibrada com a outra pessoa. O exemplo mais comum e típico é, por exemplo, quando num casal uma pessoa trai a outra. E aí sobrevém na nossa cultura a ideia de que a solução vem através de um perdão, mas nós podemos perceber que existe um mau entendimento muito grande sobre o que significa, na verdade, a execução prática desse perdão. Como se aquele que sofre o dano pudesse simplesmente passar uma borracha, apagar tudo e deixar o outro livre de consequências depois que ele faz isso. Na prática, nós observamos que isso nunca funciona. Então, se uma pessoa causa um benefício a outra, num relacionamento de casal, por exemplo, faz uma coisa do qual o outro gosta, então a tendência natural é que aquele que recebe esse benefício queira retribuir isso, mas por causa do amor que atua entre eles, ele também quer dar um pouquinho a mais do que ele recebeu. Desse modo, quando um dá uma coisa que acrescenta e o outro dá uma coisa que acrescenta e um pouquinho mais, ele também pressiona o primeiro a retribuir. Então ele dá uma coisa que devolve esse pouquinho a mais e também um pouquinho a mais. Eles vão trocando sempre num movimento que cresce e intensifica as trocas entre eles e, portanto, frutifica o relacionamento, nutre o amor e faz o relacionamento ser alguma coisa agradável e feliz. Mas o que ocorre quando um, mesmo que inadvertidamente, fere o outro? Aí sobrevém uma tendência de fazer uma de duas coisas. Ou a pessoa quer perdoar, porque a tentativa é fazer com que aquilo se restabeleça ao padrão anterior, mas aí, ao perdoar, na verdade, ela não equilibra. Ela age como se ela pudesse simplesmente escamotear aquela conta da contabilidade e pronto, mas isso não funciona, porque dentro dela a sensação de reivindicação permanece. E no fundo, nossa observação é que quando uma pessoa, entre aspas, perdoa a outra, na verdade permanece o rancor ou a mágoa, e isso faz com que ela, no fundo, continue cobrando da outra, mas só que ao invés de cobrar de uma vez, ela vai cobrando em módicas prestações numa dívida que nunca termina. A outra possibilidade que também observamos com frequência é que a pessoa age naquilo que fere da mesma maneira como ela age naquilo que acrescenta. Ou seja, ela equilibra também fazendo uma coisa que fere a outra pessoa, mas só que dessa vez de uma maneira a acrescentar um pouco mais daquilo que fere. Então um fere o outro fere aquele tanto e um pouquinho mais. Ora, isso produz uma pressão também por compensação, onde o que foi ferido agora se sente disponível a ferir um pouco e um pouquinho mais, e a cada movimento desse eles vão se ferindo mutuamente numa escalada de conflito, como se fosse uma espiral negativa, onde eles se destroem e muitas vezes arrasta-se assim por anos. Isso ocorre com frequência em separações litigiosas, onde um lado e o outro lado se sentem compelidos a ferir-se mutuamente e de fato o fazem numa intensidade crescente. Isso os liga de uma maneira profundamente
dolorosa e difícil tanto para eles quanto para os outros membros da família, especialmente para as crianças, e isso nunca chega a um fim solucionador. Então, qual é a solução? Nesse momento, Bert Hellinger nos oferece uma possibilidade específica muito útil. Ele diz que então, aquele lado que sofreu o dano precisa de alguma maneira aceitar ou uma compensação positiva pelo dano, ou ele próprio fazer uma compensação negativa igual à que foi feita pela parte que o feriu, porém em quantidade um pouquinho menos. Isso significa ser capaz de revidar, mas na verdade não por vingança, mas por amor. O que significa, portanto, que o objetivo aqui não se trata de ferir o outro no mesmo nível ou um pouco mais, mas na verdade apenas um pouquinho menos, porque fazendo um pouco menos, na verdade ele sinaliza para o outro o quão ele é importante e abre espaço para que ele próprio fique culpado e desse modo se nivela com o outro. Hellinger diz que uma reconciliação só pode ser feita entre dois culpados, nunca entre um inocente e um culpado. Ao abrir mão da inocência e também fazer algo que o deixe culpado, porém um pouquinho menos, então aí abre-se um espaço para que aquele que feriu antes perceba esse gap, essa diferença, e busque também, talvez ainda fazer um pouco que fere, mas agora bem menos. E aí agora esse também devolve esse algo que fere, mas um pouquinho menos, e de pouquinho menos em pouquinho menos, eles na verdade vão subindo de volta a escalada do que fere, ferindo um ao outro cada vez menos, até que chega um ponto em que um diz, vou deixar isso para lá, agora eu vou fazer uma coisa que acrescenta, ao invés de fazer uma coisa que fere. Então, gradativamente, eles alcançam um meio de retomar a troca naquilo que acrescenta o amor, ao invés de retomar a troca naquilo que fere o amor. E assim, eles podem agora sim devolver um pouquinho mais naquilo que acrescentam, e mais de novo, retomando então uma troca positiva ao invés de uma troca negativa. Esse tipo de abordagem do equilíbrio tem grandes aplicações em muitas outras situações que nós muitas vezes desprezamos, por exemplo, no ambiente escolar, onde nós podemos perceber, eu, por exemplo, quando era criança, a gente brigava na escola, levava a gente para o serviço de orientação educacional e dizia, agora você abraça o outro, ou depois do outro ter te feito uma coisa, você ter feito outra coisa, você diz, desculpa ele, ou pede desculpa, e a gente respondia entre dentes, desculpado, mas na verdade não restaurava o equilíbrio coisa nenhuma, e a mágoa e o ressentimento continuava de parte a parte. Nós saíamos da sala da orientadora educacional dispostos a brigar de novo no pátio no minuto seguinte. A Roseli, que é uma das nossas instrutoras da área de educação, ela conta uma história bonita sobre essa questão do equilíbrio, sobre duas crianças que estavam brincando e terminaram brigando no recreio. Então elas foram levadas ao serviço de orientação educacional, onde a Roseli estava inserida, e ela disse agora para uma das meninas que havia ferido a outra, olha, se você faz isso com ela, isso tem um preço, e esse preço precisa ser pago. Como eram crianças muito pequenas, 5, 6 anos, foi muito bonitinho, porque a criança que tinha batido na outra disse, tia, mas eu não tenho dinheiro. Ela disse, não, meu bem, esse tipo de preço ao qual eu estou me referindo aqui não é pago com dinheiro. Você na verdade precisa compreender que você tem que compensar aquilo que você fez com ela. E aí virou para outra criança e disse, o que é que você quer como compensação? E ela disse, eu quero que ela não pode brincar comigo ao longo de 5 recreios. E a outra falou, mas isso é muito. Ela disse, mas é o que eu quero. E aí daí uns 2 recreios, uma da outra disse, tia, agora eu posso voltar a brincar com ela? E então logo elas se deram as mãos novamente e encontraram uma forma de se harmonizar. Isso é muito mais efetivo do que aquela desculpa feita à força e forjada, porque nesse processo onde a parte que fere a outra parte precisa assumir as consequências, isso promove uma reconstrução dos relacionamentos. É curioso notar ainda, e eu vou retomar aqui a questão dos relacionamentos de casal, porque muitas vezes no casamento fere o outro sem nem mesmo perceber que está ferindo, já que ele traz os valores de sua família de origem. Eu me lembro bem que no início do meu relacionamento de casal eu tive várias dificuldades com a minha mulher nesse sentido, porque nós viemos de famílias diferentes, onde os valores eram diferentes. Por exemplo, na minha família era a minha mãe, meu pai e apenas um irmão mais novo.
Vivíamos numa casa grande onde meu pai não gostava de música, então a casa era silenciosa, eu recebia muitos livros de presente, então eu tinha um ambiente onde eu ficava lendo todo o tempo. E meu pai faliu quando eu tinha 12 anos, de maneira que a minha mãe trabalhava incessantemente. Dentro desse ambiente, era muito valorizada a questão da independência. Minha mãe estimulava muito a mim a ser o mais independente possível, a resolver as minhas coisas sozinho e por mim mesmo. Quando eu tomo uma mulher que vem de uma família onde haviam 6 crianças numa casa muito menor e onde tudo é feito de maneira comunitária e conjunta, muitas vezes a minha mulher reclamava de mim que eu não queria fazer as coisas junto com ela, e eu não entendia, porque na minha família fazer as coisas junto é dar trabalho para o outro, e consequentemente era uma coisa mal vista. Na minha família, o bom era ser independente e fazer as coisas sozinho, mas eu pude perceber que quando eu fazia as coisas sozinho, isso era sentido por ela como algo que a machucava. Até que isso ficasse claro, nós tivemos muitas dificuldades. Então, compreender essa questão do equilíbrio no relacionamento de casal envolve transcender também aqueles valores, princípios, etc., que nós recebemos da nossa família de origem e que podem ou não ser válidos para a pessoa que está do nosso lado. E isso também ajuda a compreender como é que a gente pode chegar a equilibrar a troca no dar e receber e, portanto, encontrar uma maneira de trocar mais e mais de uma forma positiva que frutifique o relacionamento e faça uma nutrição adequada da parceria para o futuro.